Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Números 6 e 7. Lei sobre o voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu. Abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé, será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto. Nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia rapará a cabeça. No 8º dia levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos, à entrada da tenda do encontro. Números 6, 10. O sacerdote oferecerá um, em sacrifício pelo pecado e o outro, em holocausto, e realizará em seguida, sobre esse homem, o rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará a sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireato e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar seu nazireato. Conduzido até a entrada da tenda do encontro, oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito, de 1 ano, em holocausto, uma ovelha perfeita, de 1 ano, em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito, como oferta de comunhão. 1 cesto de bolos de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações, ofertas de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento, do cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida o nazireu rapará a cabeleira santificada, à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espada do carneiro, já cozida, um bolo sem fermento, do cesto, e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Yahvé de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. A bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes, assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele-te a sua face de amor e te conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei. A dedicação do tabernáculo. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas. Trouxeram suas dádivas à presença de Yahvé.
6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. As ofertas dos chefes das tribos. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar, no dia da sua unção. Trouxeram suas ofertas perante o altar. Pois Yahvé havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oblação, a oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada com óleo puro de oliva, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selomiel, filho de Zurizadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação.
uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode, para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel e príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, para o sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda. E a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto e um bode, como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia trouxe sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur e príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, como oferenda pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abida, filho de Gideoni e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata, para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto e um bode, como oferenda pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abida, filho de Gideoni. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto e um bode, como oferenda pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e príncipe de Asser, trouxe sua oferta. E a oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho,
um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e príncipe de Naftali, apresentou sua oferenda. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata, para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que este foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg, e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais, que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar, depois que este foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Yahvé, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Marcos 13 versículos 1 a 13. Os sinais do final dos tempos. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos: Olhai, mestre, que pedras enormes! Que construções magníficas! Entretanto Jesus lhe revelou: Vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão estes eventos, e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se. E Jesus passou a preveni-los: Vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando: Sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim, o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trará seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa, todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Salmos 49.
O engano das riquezas. Ouvi isto, povos todos, prestai ouvidos, habitantes todos do mundo. Gente simples, gente ilustre, ricos e pobres, todos juntos. Minha boca proclamará a sabedoria e a meditação do meu íntimo trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com harpa exporei o meu enigma. Por que temer, nos dias de infortúnio, quando me cerca a iniquidade de meus agressores? Daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas? Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Para que viva para sempre e não sofra a natural decomposição dos corpos. Pois todos podem ver que os sábios morrem também, assim como perecem o tolo e o insensato e para outros, deixam todos os seus bens. Pensam os ímpios que eternas seriam suas casas, e por gerações sucessivas persistiriam suas moradas. Até deram seus próprios nomes às suas terras. O ser humano, ainda que muito importante, não pode viver para sempre, é como os animais que perecem. Este é o final dos que confiam em si mesmos, e dos seus seguidores, que aprovam o que eles pregam. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e os justos terão domínio sobre eles, sua beleza e sua força se consumirão e somente a profundeza do Sheol será sua morada. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não te indignes, quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória de sua casa. Pois, ao morrer, nada levará consigo, nem descerá com ela seu esplendor. Ainda que, em vida, essa pessoa se parabenize, cogitando, todos te louvam, porque prosperas. Irá também para a geração de seus pais, que nunca mais verão a luz. O homem que, na opulência, não reflete, assemelha-se ao gado que se abate. Provérbios 10 versículos 27 e 28. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada.